Alô a todos, sejam bem-vindos ao quarto episódio das Reflexões da Semana em modo vídeo e modo podcast. Sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigada por continuarem a estar aqui comigo, a ouvir-me, a ver-me e a refletirem comigo também. É muito importante para mim todas as partilhas que têm acontecido até agora e esta semana fiz um pequeno questionário nos stories de Instagram e estou muito agradecida pelas respostas que obtive. Obrigada, mais uma vez, basicamente é isto, só queria agradecer. Então, hoje trago-vos aqui um tema que eu vou denominar por necrófagos industriais ou em massa. Pronto, vou começar então por relembrar aqui umas definições que nós aprendemos geralmente na escola, que são as definições de carnívoro, herbívoro e omnívoro. Então, nós geralmente designamos por carnívoros os animais cuja dieta inclui predominantemente carne e, por consequência, o sistema. Aliás, porque o sistema digestivo está habituado ou vai sempre conseguir digerir melhor a carne, os herbívoros consomem predominantemente alimentos de origem vegetal, portanto o sistema digestivo também vai por sua vez digerir sempre muito melhor tudo o que seja plantas, ervas e tudo mais, e os omnívoros, que é o grupo onde nós, animais humanos, gostamos de nos colocar, é caracterizado por ser um grupo em que os seus integrantes conseguem consumir um bocadinho de tudo das bases alimentares, porque o seu sistema digestivo consegue digerir um bocadinho de tudo também. No entanto, há um grupo que geralmente é sempre visto assim com maus olhos, posso mesmo dizer, que é o grupo dos necrófagos. E geralmente incluem-se animais que são muito marginalizados e são sempre olhados, mais uma vez, com maus olhos, porque geralmente os necrófagos são caracterizados por serem um grupo em que os integrantes consomem cadáveres, seja recentemente mortos ou em putrefação, em decomposição, e aproveitam, entre aspas, os restos orgânicos de forma a que nada fique desperdiçado. Portanto, ou seja, imaginem, está um cadáver e quem o caçou já se alimentou e deixou o resto do cadáver, então estes animais vão consumir tudo aquilo que sobrou de forma a que nada seja desperdiçado. E geralmente neste grupo inserem-se animais como, por exemplo, as hienas, que são animais muito mal compreendidos e muito desvalorizados em sociedade, por uma série de razões. E eu gostava só de dar aqui algumas curiosidades sobre as hienas. Há muitas espécies de hienas, não é? Mas vou só falar aqui de uma forma mais geral, só para nós percebermos porque é que elas são tão marginalizadas quando elas são tão parecidas connosco. Então, as hienas são dos animais mais inteligentes, amorosos e sociáveis, ou seja, elas têm relações muito fortes de família e de amizade. Geralmente, tal como acontece nas monarquias, ainda há monarquias, o filho da fêmea alfa, desculpem, estava a falhar a palavra, o filho da fêmea alfa passa a ser geralmente a hiena à frente do clã, porque é filho da fêmea alfa. Portanto, funciona como a monarquia, os primeiros filhos dos reis, das rainhas, passam a ser os regentes, só que geralmente são tidos também por causa de várias concepções sociais e de filmes como o conhecido Rei Leão, que é um filme que quase toda a gente viu e que contribuiu muito para denegrir, desde pequeninos, que nós vemos a denegrir a imagem das hienas como animais burros, interesseiros, carniceiros, glutões, que só andam com pessoas por interesse, que falam mal nas costas, que não é de todo a imagem real das hienas. E atenção que no filme eu calculo que tenha sido só para dar ali uma imagem do bem e do mal. No entanto, como o animal ficou só associado ao mal, as pessoas acham que é sempre no mal, ou seja, se houvesse hienas no bem e no mal, como aconteceu com os leões, havia um leão que era do mal e outro leão que era do bem, portanto, isso faz sentido porque é a realidade. Temos exceções no bem e temos exceções no mal.
Quando um animal é especificamente associado ao mal, principalmente quando já é associado ao mal há tantos anos, por causa de inúmeras razões que eu já vou também falar aqui, isso contribui sempre para uma má comunicação em sociedade e para uma marginalização do animal em si, que na realidade é um animal fascinante, como todos os outros. Então, as hienas malhadas, elas emitem sons específicos, na realidade todas emitem, mas pronto, as gargalhadas que muita gente diz que é arrepiante e estranho nas hienas são formas de comunicação, portanto, elas têm risos específicos para mensagens específicas, ou seja, elas não se riem para dizer que têm fome ou para dizer que têm sede, ou seja, não usam o mesmo som para dizer tudo, usam um som específico para dizer que, imaginem se estão a caçar, para dizer que precisam de reforços, para chamar mais hienas. Tem outro a dizer que está um macho leão a aproximar-se, que tem um porte muito maior que elas e que precisam de reforços, percebem? Elas sabem aquilo que querem comunicar e comunicam entre elas e têm diferentes risos para diferentes mensagens. No entanto, a hiena, desde muito cedo, a nível de construção cultural e social, foi marginalizada precisamente porque as hienas fêmeas têm um órgão genital muito semelhante ao órgão genital das hienas macho. Então elas eram consideradas impuras porque tinham duas naturezas, dizia-se que eram hermafroditas. No entanto, o órgão é diferente, simplesmente, visualmente, esteticamente, parece igual. Elas são parecidos, mas são diferentes, funcionam de forma diferente. E na realidade é um animal muito característico porque, por ser tão parecido, torna mais difícil a interação da reprodução, do acasalamento, então dá muito mais poder à fêmea de escolha do macho que quer. Portanto, é um animal interessantíssimo que nos faz pensar muito em porque é que os animais que se assumem tão mais misteriosos e tão mais humanos e conscientes são sempre aqueles que ficam mais à margem. Apesar de todos os animais serem deixados à margem a nível de respeito e de direitos, mas dentro do grupo há sempre uma conotação muito negativa e vocês podem experimentar por vocês mesmos, perguntarem às pessoas o que é que acham das hienas e geralmente a resposta é muito parecida, infelizmente, para o lado negativo. E depois vão perguntar porquê e as pessoas realmente não sabem como as hienas funcionam. Também já li que elas são responsáveis pela própria caça, portanto, o estigma de que elas só vão aproveitar-se do que outros predadores caçam é mentira. Uma vez li até que, não tenho aqui presente qual é que foi o sítio onde eu li, posso depois confirmar, que elas caçavam 53% mais do que os leões numa certa área em que eles procederam a esta investigação. Portanto, está provado que elas caçam e não são animais mesquinhos e burros como querem passar. E agora, nós gostamos de nos encaixar enquanto animais humanos no grupo dos omnívoros, mas nós na realidade, na minha humilde opinião, somos necrófagos. Porque nós não caçamos. Porque nós não escolhemos de forma arbitrária aquilo que consumimos. Porque nós não vamos consumir apenas só quando temos fome e de uma forma meramente de sobrevivência, ou seja, tenho fome, vou consumir, já estou pronto para continuar a viver. Não. Há todo um processo que, como eu falei na semana passada, torna o ato de comer num ato antropocêntrico que nos torna necrófagos. Mais uma vez, nós estamos cada vez mais perto de ser aquilo que nós mais tememos no outro e aquilo que nós mais julgamos no outro. Há uma série de processos que os animais passam, nomeadamente nos matadouros, até chegarem ao nosso prato, até chegarem às prateleiras de supermercado. Posso dar posso dar assim aqui um plano geral, que é os animais quando chegam ao matadouro para serem mortos, eles primeiramente são eletrocutados, depois são cortados, depois são desmontados, ou seja, separam-se as peças que depois vocês veem no supermercado em caixas diferentes, em embalagens diferentes.
Inclusive, quando são desmontados, ou às vezes até antes, são-lhes retiradas as unhas, os dentes, portanto há todo um processo de profanação de cadáver que nós também julgamos e, na realidade, no outro lado da moeda, nós apoiamos. E depois algumas partes vão para venda e outras partes vão para outras indústrias. Com as mais variáveis indústrias, como por exemplo, a gelatina é feita com restos, as rações de animal também são, vários sítios em que nós nem sequer fazemos ideia e estamos sempre a consumir produtos que se calhar não nos fazem tão bem quanto isso e que, para além de não nos fazerem tão bem, não vêm de todo de um sítio bonito e de uma intenção bonita. Portanto, por isso é que eu falei no início da reflexão sobre o tema necrófagos industriais, porque eu acho que é um nome que até faz sentido, porque nós somos necrófagos em massa, no sentido em que nós disfarçamos este termo, esta classificação, com a desculpa de ser natural e de fazer parte da cadeia alimentar e de fazer parte da pirâmide, de termos de consumir um pouco de tudo, e desta forma nós normalizamos e capitalizamos a morte. Portanto, eu tenho aqui alguns exemplos de comida que nós geralmente consumimos, que é muito consumida, e como eu já disse há bocadinho, o exemplo da gelatina, o exemplo do chouriço, em que em alguns casos é tripas e sangue coalhado, exemplo dos patés, que são muitas vezes vísceras, carne, restos de animais, leite, mais conservantes, portanto não há nada de natural nestes alimentos. E outro exemplo, as salsichas, que também são restos de carnes misturadas de porco, de porco, vaca, frango, gorduras de zonas como do pescoço e também coágulos de sangue. Portanto, nós, para além de comprarmos animais mortos, ou seja, para além de comprarmos cadáveres, somos necrófagos logo nesse primeiro ponto, nós também consumimos, sim, restos orgânicos de animais e, para além disso, muitas das vezes eles, se calhar, estão mesmo em decomposição e nós simplesmente não sabemos porque estão cheios de químicos. Portanto, a pensar. Nós desvalorizamos neste sentido a morte e capitalizamos a morte através de uma série de instrumentos que as pessoas responsáveis por estas indústrias fazem questão de usar connosco, como a omissão, o afastamento, a ignorância, lá está. Ou seja, todos os sítios, todos os matadores são sempre muito longe de centros de cidades onde há muitas pessoas. Há uma grande ignorância confortável e generalizada para nós não sabermos aquilo que se passa, ninguém quer que nós saibamos aquilo que se passa e nós fazemos toda a questão de negar que queremos saber e que realmente existe em Portugal aquilo que realmente se passa. E é estranho porque, de facto, há muito mais coisas. Quando nós investigamos, há muito mais coisas que nos unem, que nos igualam, do que as que nos separam, desculpem. E há uma coisa gritante que nos separa deles realmente, que é a maldade. Porque isso apenas nós temos de sobra. A maldade planeada, a maldade mesquinha, a maldade em termos de tortura, de violência e de conseguir dormir de consciência tranquila com isso, todos os dias. Mais uma vez, somos aquilo que nós mais tememos e mais julgamos nos outros. Portanto, eu queria só dar aqui dois exemplos de celebrações tidas como culturais e importantíssimas e lindíssimas e super, mais uma vez, desculpem a repetição, super importantes na celebração da família e no convívio, que, por exemplo, o ritual do porco no espeto, que geralmente é uma reunião de seres humanos que passam um dia inteiro, literalmente, à volta de um animal, de um cadáver, à espera que o animal cozinhe para ser comido. Já para não falar de todo o aspecto macabro que é ter um animal morto com um ferro dentro do seu corpo,
para além desse aspecto que já é macabro o suficiente, temos também o aspecto macabro de estarmos reunidos à volta de um cadáver à espera que cozinhe para nós comermos. Portanto, nós somos necrófagos. O animal está morto, não foi morto por todas as pessoas que estão lá, mas as pessoas que estão lá estão à espera que o animal cozinhe para se alimentarem dele. Isto não é sobrevivência. Isto é uma celebração da morte alheia. Portanto, podem tirar também as vossas conclusões daqui. E depois eu tenho aqui algumas citações que eu tirei de um site, de um jornal online, penso que é um jornal online, que é O Mirante, e isto foi do ano 2002, que falavam sobre a parte da matança do porco e toda a parte cultural em volta disso. Vou passar a citar. Sérgio, o talhante da vila, iria desferir o golpe mortal depois de o animal atordoado com o choque elétrico e pendurado por uma das patas na pá de uma retroescavadora. O homem que desfere o golpe fatal começou a trabalhar num talho aos 15 anos de idade e já perdeu a conta aos porcos que já abateu ao longo de quase 20 anos de trabalho. Portanto, um adolescente começou logo a contactar com a morte e com a normalização da mesma e com um ritual da mesma, que por ser num animal não tem problema, mas se fosse numa pessoa é um ritual de tristeza, quando é num animal é um ritual de prazer. Macabro. É macabro. E portanto, depois de ser atordoado, é pendurado na pá de uma retroescavadora. Super humano, não é? Super digno. Não, nem parece que é um ser vivo que está morto ali, não é? Não é profanação de cadáver, pois não. Podem dizer-me vocês. Continuando. O choque elétrico deixa o animal atordoado e evita as habituais convulsões no animal que numa matança tradicional obrigam a que muitos braços segurem o porco em cima da banca de madeira. Portanto, não só é indigna a forma como isto é feito, como o choque é dado apenas para facilitar o trabalho das pobres pessoas que querem comer um porco e querem fazer e celebrar um ritual em volta de um cadáver, não é? Coitadinhos, que têm de matar o animal e têm ainda de o segurar por causa das convulsões que o animal tem por estar a sofrer, não é? Coitadinhas das pessoas. Vou continuar. Depois de desferido o golpe no pescoço do animal previamente lavado, aparam o sangue para um alguidar que tem de ser mexido para depois ser usado nas morcelas. Portanto, mais uma vez, tudo é aproveitado. Necrófagos. O porco é deitado no chão e chamuscado com tojo e caruma a arder e raspado depois com uma telha de canudo, como manda a tradição. Portanto, ainda bem que nós conseguimos manter as tradições. Se isto é sinal de que não evoluímos, mas o que importa é a tradição, então. E o que é a tradição? A tradição são convenções sociais, não é? Fomos nós que fizemos delas tradição, portanto também somos nós que podemos romper com elas. Não há nada que nos diga que nós temos de manter uma tradição. Há sim muitas coisas que nos gritam que nós temos de ser mais humanos e temos de espalhar amor. E celebrar à volta de um cadáver de um porco não é espalhar amor, é normalizar a morte. Depois é pendurado pelos tendões das patas traseiras e cortado de alto a baixo. Corações, pulmões, fígados e rins são removidos com cuidado e lavados com vinho branco e depois as mulheres lavam as morcelas. Ou seja, depois, acho que aqui transcrevi mal. É estranho, eu tenho sempre de pesquisar para vos conseguir dar informação. Mas ler isto e ler a forma como isto é celebrado e como as pessoas se orgulham de ter uma cultura tão macabra é perturbador. É perturbador. Mas precisamente por isso é que eu aqui estou, porque também sei que se nós não pesquisarmos nós também não vamos saber, porque apesar das pessoas se orgulharem, elas não se orgulham de descrever todos os processos porque no fundo sabem que são horríveis. Portanto, eu espero que eu estar aqui a dizer isto e eu pesquisar isto também sirva de alguma forma para vocês abrirem os olhos e conseguirem perceber que isto não é normal. E por último, a bexiga do porco é cheia de ar, soprado através de uma cana e atada com uma guita para fazer uma bola que um dos miúdos aproveita para chutar no pátio. Estas eram as melhores bolas, ou seja,
usavam-se partes do porco até para fazer bolas de futebol. Portanto, sobrevivência, mais uma vez, não me parece. E depois, ao longo desta notícia, desta descrição, dizia que isto tinha sido vigiado por um veterinário e, pelo que eu percebi, isto tinha sido usado como se fosse uma espécie de avaliação para ele. Portanto, isto assusta-me. E como eu já vi, como eu já vos disse algumas vezes, aquilo que é ensinado nos cursos de veterinária em Portugal é assustador. A forma como são informados das coisas que são legais ou não fazer é assustador, realmente. E saber que esta é literalmente a profissão que devia zelar pelo bem-estar deles, é o contrário. É só para fiscalizar, para verificar a legalidade das coisas, que a maior parte das vezes não há leis suficientes que protejam estes animais que não têm voz, e as poucas leis que há não são cumpridas, como nós podemos ver em inúmeros vídeos. Como eu já falei na situação há 2 semanas do transporte de animais, as leis não são claramente cumpridas. Portanto, eu espero que vocês pensem nisto que eu estou a dizer e que considerem. Não sei se vocês já estiveram presentes em algum deste tipo de rituais. Eu nunca estive, mas não quer dizer que não perceba o problema e que não fale dele e que não tente ao máximo que ele pare de existir. Portanto, mais uma vez, obrigada por me ouvirem. Vou então passar para as sugestões da semana. Esta quinta-feira, dia 25, deu um documentário na RTP, no programa Linha da Frente. Esta foi uma das primeiras vezes em que é passado um documentário sobre a indústria de exploração animal em Portugal. Portanto, é importantíssimo que vocês vejam. Se ainda não viram, se já viram, obrigada. Eu também fui partilhando nas histórias. Quem me segue por lá e teve a disponibilidade para ver, pode ver. Se não conseguirem ver na televisão, tem disponível na RTP Play, portanto podem ver na internet. E o programa chama-se E Se Nós Falássemos, que está dentro do Linha da Frente. Portanto, é um documentário muito importante e marca uma evolução, um passo muito grande na evolução da parte de informação e de visibilidade dos horrores que os animais passam em Portugal. Em termos de contas de Instagram, vou-vos sugerir 2. A primeira é @vegan_nutricionista_Cláudia, que foi uma conta que eu descobri também esta semana e que tem diversas dicas de receitas e ligadas à parte da nutrição, portanto é muito completa e ótima para seguir, ir estando informado e ir mantendo a motivação para experimentar novas receitas. E a outra conta é @simplesmentevegan, que é também uma conta bastante completa com muita informação, seja de parte nutricional, seja de parte meramente informativa, muito importante também de seguirmos. Para as mudanças da semana, nesta segunda conta que eu sugeri, @simplesmentevegan, tem um link na bio que é o desafio vegetariano. Portanto, é um desafio online 100% gratuito, em que vocês podem inscrever e vocês vão recebendo informação diária, como e-mails informativos, receitas, acompanhamento, portanto têm um grupo, e apoio nutricional para iniciarem a vossa caminhada no vegetarianismo. É muito importante haver estas iniciativas. É gratuito, portanto, se vocês têm vontade, vocês só têm de chegar lá, clicar no link, inscreverem-se e as pessoas vão-vos dando informação, vocês vão recebendo informação diariamente, dicas e vão caminhando gradualmente, de uma forma acompanhada. Portanto, isto é incrível, é um projeto incrível, é uma iniciativa incrível. Se vocês tiverem mesmo vontade, isto é ótimo para vocês iniciarem, e quem já iniciou e quer continuar e quer experimentar, também é ótimo experimentar. Portanto, fora isso, eu vou dar na mesma 2 receitas agora aqui no final do vídeo, porque quero sempre continuar neste embalo, e se vocês andarem a fazer as receitas, obrigada, podem me mandar. Portanto, a primeira que eu vou sugerir para pequeno almoço são umas panquecas vegan, e a receita não é minha, a receita é de um Instagram, de um perfil que eu já sugeri aqui logo na primeira reflexão, que é o da Vegana no Mundo. Vou deixar aqui a receita dela. E depois é uma espécie de strogonoff de grão e cogumelos, desculpem, enganei-me toda.
um strogonoff de grão e legumes que depois vocês podem juntar da forma que quiserem, seja com massa, seja com arroz, acompanhar como vocês quiserem. Portanto, pessoal, é tudo por hoje. Obrigada por me terem ouvido. É muito importante que vocês partilhem, tá bem? Para isto chegar ao máximo de pessoas. Nós estamos aqui, estamos juntos e estamos a tentar ficar cada vez melhores por eles e pelo mundo no geral. Beijinhos e até para a semana.